Pessoal, é isso aí. Mais uma vez, o Botafogo deixa escapar pontos, né? Mais uma vez, o Botafogo não consegue vencer em casa. Mais uma vez, o Botafogo mostra queda de rendimento. O Botafogo nesse jogo contra o Vitória jogou muito mal. Jogou pior contra o Vitória do que contra o Cuiabá. Afinal de contas, contra o Cuiabá, o Botafogo criou muito, né? Mas foi incompetente. O Botafogo não teve eficiência para concluir as chances que criou em gols. Contra o Criciúma, muito fechado. O Botafogo teve dificuldade para furar aquela retranca contra o Criciúma no Maracanã, mas chegou a fazer um gol no segundo tempo. Estava 1-0 até o final do segundo tempo, mas aí se contentou com 1-0, achou que nada mais ia acontecer no jogo, abaixou a guarda, desfocou, perdeu a concentração, tomou gol logo em seguida. Um gol inadmissível. Inadmissível. E aí o que acontece é que o Botafogo está em queda. Está em queda. O Botafogo está em queda de produção. O Botafogo não está mais oscilando. O que a gente vê é uma queda brusca de rendimento dentro de campo. E está vendo o Palmeiras passando por cima dos adversários. Passando por cima que eu digo em termos de vencer o jogo. Não está jogando tão bem a maioria dos jogos, o Palmeiras. Mas, cara, o Palmeiras é um time que está embalado. Nesse momento tem os mesmos 70 pontos que o Botafogo. O Palmeiras venceu o Atlético Goianiense. Mas o Botafogo não conseguiu, mais uma vez, fazer o dever de casa. E aí alguém pode dizer, né? O Botafogo está 15 jogos invicto, né? O Botafogo não perde 15 jogos. Mas quantos jogos desses 15 não foram jogos em que o Botafogo deveria ter vencido? Jogos em casa, jogos em que o Botafogo era amplo favorito e não venceu no momento crucial do campeonato em que não poderia haver essa queda de produção. Não é mais oscilação. O Botafogo não está mais oscilando, o Botafogo está em queda. E aí, o Botafogo não vence em casa. Nos últimos 3 jogos, jogando em casa, o Botafogo não venceu, como eu falei, o Criciúma, não venceu o Cuiabá, não venceu o Vitória. Vai ter mais um jogo em casa contra o São Paulo. Será que o Botafogo, jogando como vem jogando, contra o São Paulo na última rodada, o Botafogo vai vencer o São Paulo? Será? Com esse futebol? Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, final antecipada, eu considero, afinal de contas, estão com os mesmos 70 pontos Botafogo e Palmeiras. O Palmeiras é o primeiro colocado porque tem mais vitórias, tem uma vitória a mais. Mas com esse futebol que o Botafogo está jogando, o Botafogo não vence o Palmeiras. O Botafogo venceu o Palmeiras terça-feira. Meu amigo, vai ter que mudar muita coisa nesse time. Vai ter que mudar muita coisa na forma que o time se comporta em campo. O Botafogo vem caindo de rendimento. Contra o Vitória, o Botafogo, no primeiro tempo, foi um time muito desorganizado. A começar falando, né, do jogo em si, campo e bola. A escalação do Arthur Jorge eu não entendi. Não entendi ele ter colocado o Cuiabano pelo lado esquerdo. O Alex Telles, ele passa muito mais segurança defensiva do que o Cuiabano. Eu não sei se o Arthur Jorge queria muita ofensividade pelo lado esquerdo, mas o que a gente viu no primeiro tempo é o Botafogo insistindo somente pelo lado direito, com o Vitinho, que não acrescentou nada, tanto que o Arthur Jorge tirou o Vitinho e colocou o Matheus Ponte. E eu falo aqui já isso há muito tempo, que na minha opinião, eu prefiro muito mais o Matheus Ponte do que o Vitinho. Na minha opinião, o Matheus Ponte ele acrescenta muito mais. O Vitinho não está jogando absolutamente nada. No meio campo, o Arthur Jorge coloca o Tietê. Por que ele colocou o Tietê? Tietê, mais uma vez, não agregou nada, foi pífio, foi
patético em campo, o Tietê. E o Marlon Freitas estava no banco. O que o Arthur Jorge fez? Ele quis poupar, ele preferiu poupar o Marlon Freitas. Por que ele deixou o Marlon Freitas em campo? Bem ou mal, o Marlon Freitas, ele acrescenta muito mais no meio campo do que o Tietê, cara. E aí o Júnior Santos, que é, por origem, um ponta direita, para jogar em velocidade, para ir para um contra um, para arrastar, para abrir espaço. O Júnior Santos estava jogando afunilado. Ao lado ali do Igor Jesus, tinham 2 atacantes. E o Vitinho, que não acrescenta nada, era o ponta pelo lado direito. E o Botafogo só insistia pelo lado direito. Algumas vezes, as poucas vezes que tentou algo com o Cuiabano ali, o Botafogo conseguiu algumas subidas, né, pelo lado esquerdo, mas o Cuiabano só acertou um cruzamento de todos que ele tentou, só acertou um num chute ali do cruzamento do Cuiabano, em que o Igor Jesus ele chutou pressionado ali, a bola chegou fraca para o goleiro defendeu, mas o time estava desmantelado, o time do Botafogo estava desconfigurado. Por que o Arthur Jorge botou 2 homens de área, cara? Porque o Júnior Santos não jogou nada. Foi a pior partida do Júnior Santos no ano. Ele estava ali preso entre os zagueiros, o Igor Jesus também, o Botafogo não tinha recursos ofensivos, o Botafogo não conseguia criar com fluidez. Era um time engessado, que fazia muita força para jogar no primeiro tempo. No segundo tempo, o que o Arthur Jorge fez? Tirou Júnior Santos, que ele tinha colocado para jogar como homem de área, que o Júnior Santos não é homem de área, por isso também, muito por isso também, o Júnior Santos não rendeu. Aí colocou o Tiquinho, e aí ele foi trocando. Tirou o Vitinho, que não jogou nada, botou o Matheus Ponte, que jogou muito melhor do que o Vitinho, e aí ele foi tirando para dar mais ofensividade ao time. Tirou Tietê, vaiado, aí foi colocando ali Eduardo, foi colocando ali Tiquinho, tirou o Gregory, Botafogo ficou sem volante. E aí só tinha o Eduardo, era o único que jogava mais recuado no meio campo, mas aí botou Oscar Romero, colocou Matheus Martins, colocou Tiquinho, deixou o Igor Jesus, Savarino, tirou também o Thiago Almada, que vale dizer também, Thiago Almada, que partida horrorosa do Thiago Almada. O Tietê mereceu ser vaiado? Mereceu. Mas o que foi o Thiago Almada prendendo a bola, ciscando, sem objetividade, uma enceradeira danada. Um jogo completamente... um jogo completamente ridículo, irritante. Então, cara, o Botafogo, ele tá perdendo a essência. O Botafogo tem tido muita dificuldade de fazer gol. Isso é preocupante. O campeonato ainda não está perdido, mas desse jeito que está jogando, está perdido. Da forma que o Botafogo vem jogando nos últimos 3 jogos, o campeonato está perdido. Agora, como é que vai jogar contra o Palmeiras? Qual vai ser a postura? Sábado que vem tem a grande final da Libertadores. Meu amigo, ou vira a chave de vez essa semana, porque se não vencer o Palmeiras, se o Botafogo perder para o Palmeiras, já era. Se o Botafogo perder para o Palmeiras no Allianz Parque, esquece o título do Campeonato Brasileiro. Esquece. Mas o Botafogo precisa virar chave para esses 2 jogos que tem essa semana. Vamos aguardar aí o que vai acontecer, cara. O Arthur Jorge foi patético nesse jogo. Patético na escalação, em algumas mexidas. Por desespero, ele colocou um monte de gente lá na frente para tentar cruzamento o tempo todo, cara. O Botafogo me incomodou demais nesse jogo, sem recurso ofensivo. E aí, cara, toda hora cruzamento na área, toda hora lançamento na área. O que a gente fala tanto que o Palmeiras joga assim só cruzamento na área, né? A gente às vezes até critica a forma do Palmeiras jogar, que é uma forma muito feia. O Botafogo foi assim hoje contra o Vitória, cara. Então, o Arthur Jorge, por conta de estar perdendo, colocou ali um monte de jogador para tentar alguma coisa ali na base da sorte, uma bola espirrada,
assim que saiu o gol de empate, mas depois não ofereceu mais perigo. O Botafogo criou pouco, muitos chutes para fora, chutes que não ofereceram muito perigo ao goleiro do Vitória. O melhor nesse quesito de chutes ao gol foi o Savarino enquanto esteve em campo. Cara, teve um momento, até os 40 minutos do primeiro tempo, o Botafogo só tinha dado 3 chutes ao gol. E os 3 chutes ao gol que havia dado foram do Savarino. Então, assim, é preocupante. Eu estou preocupado. Não tô dando nada como perdido, mas estou preocupado. O sinal de alerta aí tá ligado. Porque, cara, desse jeito que vem jogando, o Botafogo perde o título brasileiro e perde o título da Libertadores. Agora, esses caras precisam virar essa chave. Então, vamos aguardar. É isso, pessoal. Eu não vou me estender mais não. Eu vou ficando por aqui. Um abraço.